Eu estou falando para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que são as vitaminas, e hoje especialmente uma vitamina que é de suma importância para a saúde da gente e que infelizmente é absolutamente negligenciada pela ciência, que é a nossa queridíssima vitamina B12. Gente, a vitamina B12, também chamada de cobalamina, é muito importante para a saúde da gente. Olhe, ela é preciosa. Ela é tão preciosa que o organismo da gente faz um estoque muito grande assim. Ele faz um estoque para anos de B12. Fica guardadinho lá dentro do corpo, porque se faltar, se não entrar mais nenhuma B12, tem ali para salvar a pátria. Sem B12, o teu cérebro não funciona. Você não tem hemácia, você não tem defesa imunológica. Sem B12, você não tem memória, raciocínio, o teu sono não presta, não tem qualidade. Então é uma vitamina muito importante. Você não tem energia sem B12, porque a mitocôndria precisa de B12 para funcionar bem. Então é uma vitamina de muitas funções. Ela é tão importante para o nosso organismo quanto a vitamina D. E as pessoas não sabem lidar com ela, assim como os médicos, a maioria não sabe lidar com a vitamina D, não sabe prescrever, não estuda o assunto. A maioria dos médicos também não entende patalhufas de vitamina B12. E isso é um problema muito sério, porque doenças como infarto e AVC, a B12 baixa pode aumentar o risco de você ter essa doença. Doenças como depressão, ansiedade, são provocadas por falta de B12. É um dos fatores mais importantes. E o médico não sabe lidar com isso. O médico, normalmente formado nas faculdades de ciência médica atuais e até do passado recente, não estudam praticamente nada de vitamina. É um assunto que não é estudado a fundo pelos médicos. Aí quando você encontra um paciente com uma deficiência muito grande de B12, aí o médico vai lá e prescreve aquela B12 na forma de injeção, que é sintética, que é a cianocobalamina. Não é legal. Ela é sintética, ela não é natural, ela não vai funcionar bem no teu corpo. E tu não pode ficar tomando injeção o tempo todo. Então existem alguns fatos sobre a B12 que são muito importantes e que a gente tem que ficar atento para esses fatos. E que, infelizmente, os médicos ignoram. Em primeiro lugar, quem deve suplementar a vitamina B12? Gente, você vai se surpreender com a resposta. Todo mundo. 99% das pessoas. Olhe, você encontra, pelo menos aqui no Brasil, tá? Eu não sei fora daqui do Brasil, mas aqui no Brasil eu posso garantir, porque eu vejo isso, eu atendo centenas de pessoas do Brasil inteiro, milhares de pessoas do Brasil inteiro. E é difícil eu encontrar uma pessoa que tenha B12 normal. Todos têm baixa B12. Alguns têm a B12 só um pouco baixa, outros têm ela muito baixa. Infelizmente, em relação às vitaminas, a medicina tradicional, ela só atua quando a deficiência é grande demais. Isso é um problema sério. Só existe uma atuação do médico na hora em que a pessoa está com anemia perniciosa. Entendeu? É anemia por deficiência de B12. É muito sério isso. A anemia perniciosa, que é também conhecida como anemia megaloblástica, ela é uma anemia severa por falta de B12. Aí o médico entra. Então, são alguns fatos que você tem que entender. Primeiro fato, 99% da população é deficiente, independente da dieta. Essa historinha para boi dormir de que vegano tem mais deficiência de B12 do que a pessoa que não é vegano, não procede. Não procede. Por quê? Porque o que importa aí não é a B12 que você absorve. O que importa é a B12 que você... Aliás, sim, a B12
que você tem na alimentação, que você absorve, não importa. O que importa é a capacidade sua de absorver. Deixa eu explicar de novo, ficou meio confuso. Não importa a quantidade de oferta de B12 que tu tem no teu prato. O que importa mesmo é a capacidade que você tem de absorver essa B12 que está ali. Então, 99% das pessoas são deficientes em B12 porque 99% das pessoas têm deficiência de absorver essa B12. Então o cara pode consumir 1 tonelada de carne, de ovo, de alimento de produto animal cheio de B12 que não vai adiantar de nada. Por quê? Para a gente absorver a vitamina B12 para o sangue, para entrar, nós precisamos de uma proteína chamada fator intrínseco, que é produzida aqui na boca, pelas glândulas salivares, em muito pequena quantidade e em maior quantidade pelo estômago. Então, se você tem gastrite, esofagite, um estômago inflamado, você vai ter uma B12 baixa, porque você vai ter deficiência na fabricação do fator intrínseco. E o pior, quando você toma aqueles remédios omeprazóis da vida, aí vai piorar, porque quando você diminui a quantidade de ácido no teu estômago, diminui também a produção do fator intrínseco. Você já tem uma deficiência de fator intrínseco, vai ter ela maior ainda e a B12 vai lá para baixo. Aí começam a surgir um monte de doenças. B12 baixa deixa você susceptível, deixa você vulnerável para um leque de doenças perigosíssimas. Tá? Então, quem deve suplementar a vitamina B12? Todo mundo. E quais as consequências da sua falta? Muito graves. Muito graves. Não estamos falando de uma deficiência, de uma anemia megaloblástica, de uma anemia perniciosa, que o cara tem B12 de 50, de 30, e que não consegue levantar da cama. Não é isso que eu estou falando. Tá? Eu estou falando de uma deficiência de B12 leve a moderada, que infelizmente a medicina tradicional não leva em consideração, tá? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Esse é um fato, né? Você entendeu? Fatos. Todo mundo precisa suplementar B12, porque todo mundo tem deficiência do fator intrínseco. Não tem nada a ver com o que você consome, mas com a sua capacidade de absorção. As consequências da falta são muito sérias e muitas vezes o cara está com 500 de B12, chega 430, chega no médico, o médico diz que está tudo ok, porque aquele valor de referência que está escrito ali está errado. Aquilo foi feito numa reunião, ninguém sabe nem quando, na década de 50 do século passado, por um monte de cientistas que não sabiam o que estava fazendo e chutaram o valor. Pegaram um valor estatístico de uma população que tem deficiência. Então, uma população deficiente, que 99% da população é deficiente em B12, tem uma B12 de 290, de 190 a 900. Sim. Não quer dizer que isso seja o normal. Isso não é o que tuas células estão precisando. Qual o valor de referência certo, correto, normal da B12? De 900 a 1.300. O ideal da B12 é 1.100, 1.200. Quando você está com 1.200 de B12 no sangue, você garante que os níveis do teu cérebro estão normais, os níveis da tua medula óssea estão normais, aí tuas hemácias vão estar normais, você não vai ter anemia, o teu sangue vai estar cheio de leucócitos, de linfócitos, e tua defesa imunológica vai estar ótima. Agora, por que essa conversinha aqui não interessa para o sistema? Porque se as pessoas tiverem a sua B12 normal, vai diminuir o lucro da indústria farmacêutica. Essa é a verdade. Pura e simples. O lucro vai diminuir, porque as pessoas não vão adoecer tanto mais. Vai diminuir a quantidade de pessoas doentes, porque o sistema imunológico vai ficar melhor. Então afeta muito quais são as consequências da falta de B12. Vamos ver aqui agora. Com B12 baixa, você vai ter um sistema imunológico baixo, ruim, porque a medula óssea precisa de B12 para fabricar o exército do sistema imunológico, são os leucócitos, os linfócitos, os macrófagos. Vai ficar com anemia, pode ficar com anemia, porque você vai ter uma menor capacidade de fabricar as hemácias, que também é feito na medula óssea, com B12. Faltando B12, você vai ficar com fadiga, falta de energia, indisposição, sem energia para nada, porque as mitocôndrias não vão funcionar direito.
Mitocôndria não funcionando direito, maior chance de câncer. Já expliquei isso aqui no canal. O câncer é uma doença mitocondrial. Já expliquei aqui. Mais uma consequência. Maior probabilidade de pegar câncer. B12 baixa afeta o cérebro. Para o cérebro funcionar bem, ele é um órgão que funciona, que tem funções específicas. Para que o cérebro possa funcionar bem, ele precisa de B12 em quantidades ótimas. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico é falta de B12. É um dos principais fatores. Vai no médico, tá 480, tá normal. Pô. Não faz a B12, então é a ignorância. E aí esse detalhe não muda a vida do paciente. Aí taca remédio para dentro. Depressão e ansiedade tomando 2. Agora a moda é passar 2 antidepressivos, não é um só não. É desvenlafaxina junto com esse citalopram. É a moda agora. Entupindo a pessoa de remédio e não curando nunca. Isandra Sá está fazendo uma pergunta muito interessante, vale a pena aqui eu parar um pouquinho para responder a ela. Como melhorar o fator intrínseco? Não tem. Agora, se você melhorar a sua alimentação, parar de comer glúten, parar de comer açúcar, parar de comer toxina, parar de comer margarina, e melhorar o teu estômago, a mucosa do teu estômago ficar mais sadia, com essa alimentação mais saudável, aí vai melhorando sim, ele aumenta a produção do fator intrínseco. Quando você faz um tratamento para gastrite com espira santa, que é uma erva medicinal, xanana, vai melhorar a produção do fator intrínseco. Tá? Então, melhorando o estômago, melhora o fator intrínseco. Raciocínio da seguinte forma: tudo que você fizer que for bom para o estômago, vai ser bom para melhorar o fator intrínseco. Tá? Bem, o que acontece mais? Veja só, como o cérebro precisa muito da B12 para fabricar os neurotransmissores, aí já falei aqui em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o sono também. Você com B12 baixa vai ter um sono de má qualidade. Tá? Então B12 é fundamental para o sono. Então, o cara está com insônia, tem que levantar a B12 para 1.200, é o primeiro passo que tem que fazer, senão não cura não, ele vai ficar tomando Patos a vida toda, Stilnox a vida toda. Lexotan, diazepam, não tem jeito. Pô. Uma vez que a deficiência das vitaminas não é sanada, não é resolvida, vai ter que tomar remédio, não tem jeito. É isso que eles querem, né? É isso que eles querem. Bem, então o sono precisa de uma B12 em boa quantidade. Então você precisa ter uma B12 boa para ter uma qualidade de sono. Ela influencia muito na produção de melatonina, de GH, de GABA também. Então é um calmante natural a B12. Muita gente está com ansiedade. Eu mesmo tinha B12 baixa. Eu cheguei a ter síndrome do pânico. Fui para taxa preta no passado e vi que não funcionava. E eu saí dessa, porque hoje eu tenho a B12 normal, porque eu tomo B12 todo dia. Compreendem? Então essas são as consequências da falta. É uma vitamina muito importante. Ela é importante para o corpo inteiro. Outra coisa fundamental da B12 é prevenir infartos e AVCs. A B12 previne infarto e AVC, gente. Por quê? Porque baixa a homocisteína, que é um dos principais fatores de risco para inflamar a artéria e dar a placa de gordura que vai dar o infarto ou o AVC. Então, se você quer fazer realmente uma prevenção de problemas cardiovasculares, tem que fazer a B12. Oi pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é
a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC, um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com infarto ou com AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial, tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor, tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.